Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é o estudo das funções quadráticas. Você já deve ter sido apresentado a esse tipo de problema, né? Você já deve em algum momento, em alguma questão de prova, alguma questão de concurso, alguma lista de exercícios, você já deve ter esbarrado em situações onde você precisa conhecer os detalhes dessa função, né, desse tipo de função, para que você consiga se dar bem no exercício. É um assunto amplamente cobrado em prova, não só no Enem, como em outros vestibulares. Então, assunto que você tem que estar atento, tem que estar esperto, tem que saber resolver, tá? Então, vamos lá, vamos apresentar essa função, vamos entender como é que ela se mostra para a gente. Então, a função quadrática, ela também é chamada, né, por alguns autores de função do segundo grau, né, função polinomial do segundo grau. Ela é uma função de domínio e contradomínio reais e geralmente é apresentada dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, sendo que o primeiro coeficiente a aqui tem que ser diferente de zero. Por que isso, né? Se isso aqui for zero, nós não temos mais uma função quadrática. A gente passa a ter aquela função afim, aquela função polinomial do primeiro grau, que a gente já estudou. Bom, exemplos de funções quadráticas, né? Então, alguns exercícios que vocês venham esbarrar, vocês podem se deparar com coisas escritas dessa forma. Ó, 2x ao quadrado menos 4x mais 1, menos x ao quadrado mais 5x, 10x ao quadrado menos 7 terços. Ou seja, o que importa é que mesmo que a função não se apresente na sua forma completa, o termo quadrático sempre aparece. Tá? É isso que caracteriza a função, né, ser quadrática. O termo quadrático ele sempre aparece na função, tá bom? Na sua descrição. E, como toda função, né, a gente sempre busca, quando é possível, encontrar suas raízes. Então, nosso primeiro trabalho aqui vai ser como determinar as raízes da função quadrática. Então, vamos pensar em casos, né? Vamos pensar primeiro em hipóteses. A hipótese mais simples, né? Vamos supor que o B e o C são nulos, zero. Então a função se apresenta, né? Sua lei de formação se apresenta somente dessa forma, ó, y igual a ax. Como é que você descobre a raiz disso? Extremamente simples, ó. Você iguala isso a zero. E para essa conta dar zero, isso só vai acontecer somente se o x for zero, porque nós já sabemos, nós já temos uma hipótese inicial aqui, ó, que o a será diferente de zero, tá? Então, somente se x for zero, a gente consegue fazer essa equação, né, e ficar igual a zero. Tudo bem? Então, numa primeira hipótese, zero é a raiz. Numa segunda hipótese, fazendo b igual a zero e o c diferente de zero, olha o que a gente tem. Vamos resolver essa conta, né? Eu fico com ax ao quadrado mais c, como é que a gente se livra, né? Como é que a gente se safa desse problema? Ó, ax ao quadrado mais c igual a zero, ax ao quadrado igual a menos c, dividimos aqui tudo por a, ó, x ao quadrado igual a menos c sobre a. Como nós temos um número aqui ao quadrado igual a menos c sobre a, a gente tem que igualar a mais ou menos a raiz quadrada, né, do cara que está no segundo membro. Então, nós temos dois resultados, tá? Mas aí temos que considerar hipóteses. Isso aqui é uma raiz quadrada, né, amigos? Então, para que isso exista, para que isso seja um número real, o que está na raiz, né, o radicando tem que ser maior do que zero. Então, se isso acontecer, nós teremos duas raízes reais. Ó. Teremos uma positiva e uma negativa. Tá ok? Que a gente também chama de raízes simétricas. Se o radicando for negativo, a gente tem duas raízes complexas, que é outro conceito, né? Que a gente chama de raízes também, ó. É um caso particular aqui de raízes também imaginárias, tá? Que é um tipo de número, tá? Um tipo de número que a gente vai estudar em módulos posteriores. Bom, uma outra hipótese também para se calcular. Se B for diferente de zero e C é zero. Ou seja, a função se apresentar sob essa forma aqui. Tranquilo, né? Ó, colocamos o x em evidência, fico com x que multiplica a x mais b, e isso é um produto dando zero. Quais são as possibilidades para um produto, para uma multiplicação da zero? Um dos fatores desse produto ser zero. Então, hipótese, x igual a zero ou x igual a menos b sobre a. Então, mais uma vez, eu me deparo com duas raízes. Tá? Então, sempre que o c é nulo e o b não é nulo, eu terei sempre duas raízes, sendo uma delas zero e uma menos b sobre a. Bom, se a função quadrática se apresentasse sempre dessa maneira que está aqui, seria fácil, né? Porque as raízes são muito simplesmente calculadas, né? A gente não teve esforço, né, nenhum para calcular as raízes. O problema é quando a função, né, a sua lei de formação, ela está completa. Ou seja, tanto A, tanto B, tanto C, todos diferentes de zero. Aí a gente vai ter um trabalho um pouco mais árduo para conseguir calcular as raízes. Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona.